Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e hoje nós vamos continuar o nosso livro A Vida Perfeita de São Boaventura. Capítulo 6. A Memória da Paixão de Cristo. Como o fervor da devoção é nutrido por uma frequente lembrança da paixão de Cristo, é necessário que quem deseja conservar em si uma devoção inextinguível tenha sempre presente aos olhos de seu espírito a Jesus morrendo na cruz. Por isso, diz o Senhor no livro do Levítico: no meu altar arda sempre fogo, que o sacerdote nutrirá colocando lenha todos os dias. Ouve, devota madre, o altar de Deus é teu coração. Neste altar deve sempre arder o fogo de fervorosa devoção, o qual deves nutrir todos os dias com o lenho da cruz de Cristo e com a memória de sua paixão. Com isso concorda o profeta Isaías, quando diz: com gozo a vez de aurir águas das fontes do Salvador, como se dissesse: todo o que deseja receber de Deus águas de graças, águas de devoção, águas de lágrimas, venha aurir nas fontes do Salvador, isto é, nas 5 chagas de Jesus Cristo. Aproxima-te, pois, ó serva, aos pés de teus afetos, de Jesus chagado, aproxima-te de Jesus coroado de espinhos, de Jesus pregado no patíbulo da cruz. E não somente contempla com o apóstolo Tomé a abertura dos cravos em suas mãos, não somente mete o teu dedo no lugar dos cravos, não somente coloca tua mão no seu lado, mas entra totalmente pela porta do lado até o coração do mesmo Jesus. Transformada em Cristo por um ardentíssimo amor ao crucificado, pregada pelos cravos do divino temor, transpassada pela espada de íntima compaixão, não procures nem desejes outra coisa, e outra coisa não seja o teu consolo, senão poder morrer com Cristo na cruz. E então, com o apóstolo São Paulo, exclama e diz: com Cristo estou pregada na cruz, já não vivo eu, mas vive em mim Cristo. De tal modo, porém, deves trazer na memória a paixão de Cristo, que meditas como a sua paixão foi ignominiosíssima, generalíssima e diuturníssima. Primeiro, consideras, digna serva de Deus, quão ignominiosíssima foi a morte de teu esposo Jesus Cristo, pois foi crucificado como um roubador e ladrão. Na antiga lei, assim podiam ser punidos somente os homens péssimos e aceleradíssimos, os roubadores e ladrões. Vê uma ignomínia ainda maior para Cristo na circunstância de ter sido crucificado num lugar torpíssimo e vilíssimo, isto é, no Monte Calvário, onde jaziam muitos ossos e corpos de mortos, porque aquele lugar estava destinado aos condenados à morte, e aí se degolavam e se suspendiam, não quaisquer homens, mas os mais perversos. Maior ainda foi a ignomínia para Cristo, porque suspenderam-no como um ladrão entre ladrões, e no meio deles, como se fosse o chefe dos ladrões. Por isso, diz Isaías, foi emparelhado com os acelerados. Mas contempla outra ignomínia ainda maior do teu esposo, foi suspenso no ar, entre o céu e a terra, como se não fosse digno de viver nem morrer na terra. Ó, pasmosa indignidade e injúria! Ao Senhor do orbe terrestre foi negado todo orbe, nada mais vil julgaram no mundo do que o Senhor do mundo. Deste modo, pois a morte do Filho de Deus foi ignominiosíssima por causa do gênero da morte, porque foi suspenso num patíbulo, por causa dos companheiros na morte, porque foi reputado como um dos iníquos, e condenado por causa do lugar da morte, porque foi crucificado no monte execrado do Calvário. Ó bom Jesus, ó Salvador benigno, que não uma vez, mas tantas vezes fostes coberto de baldões, em quantos mais lugares alguém é ultrajado, tanto mais ignominioso se torna o mundo. E eis tu, Senhor Jesus, és amarrado no horto, ferido por uma bofetada na casa de Anás, cuspido no adro de Caifás, escarnecido na hospedaria de Herodes, carregas a cruz no caminho, és crucificado no Gólgata. Ai, ai de mim! A liberdade dos presos é presa, a glória dos anjos escarnecida, a vida dos homens é morta. Ó miseráveis judeus, bem cumpristes o que prometestes, pois dissestes:
condenemo-lo a uma morte torpíssima. São Bernardo, por isso diz, aniquilou-se tomando a forma de um servo. Era o filho, e fez-se servo, e não somente tomou a forma de um servo para sujeitar-se, mas de um servo mau, para ser castigado, para sofrer castigo, quando não tinha culpa. Não somente era o servo dos servos de Deus, como o Papa, mas feito os servos do demônio, para expurgar com o seu serviço os mais vis pecados dos pecadores. Nem se contentou com isto, mas escolheu entre todas a morte mais humilhante, para que também tu não tenhas receio de sofrer coisas semelhantes. Humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte da cruz, que é a mais ignominiosa, como diz a glossa de Santo Agostinho. Considera atentamente, em segundo lugar, virgem consagrada a Deus, que a paixão de Jesus Cristo foi acerbíssima. A cruz não permitia que esses benditos membros extensos sobre ela se contraíssem na dor da morte, o que costuma ser um certo alívio e consolo para o coração ansiado. Nem encontrava a adorável e divina cabeça onde repousar na separação da alma. Considera mais como foi acerba a morte de Cristo. Quanto mais tenra alguma coisa é, tanto mais sofre. Ora, não houve corpo mais tenro para sofrer do que o corpo do Salvador. O corpo de uma mulher é mais tenra do que de um homem, mas o corpo de Cristo era todo virginal, porque foi concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem. A paixão de Cristo, por isso, foi mais acerba do que os sofrimentos dos outros, porque Jesus era mais tenro do que todas as virgens. Se, pois, só com a lembrança de sua morte a sua alma se entristeceu por causa da ternura de seu corpo, a ponto de o suor de seu corpo se tornar como o suor de sangue derramado na terra, a que ponto se deve ter aguentado a dor e o tormento quando na realidade sofreu a paixão acerbíssima. Por isso diz São Bernardo, as angústias de teu coração, Senhor Jesus Cristo, evidentemente as indicava esse suor sanguíneo que durante a tua oração decorria sobre a terra. Que fizeste, docíssimo menino, que assim és tratado? Que cometestes, amantíssimo jovem, que tão duramente és julgado? Eis, eu sou a causa da tua dor, eu a chaga de tua morte. Vê ainda mais atentamente quão amarga foi a morte de Cristo. Quanto mais inocente alguém é, tanto mais intolerável é a pena. Se Cristo, por causa dos pecados próprios, tivesse sofrido essa dor, teria sido de algum modo tolerável, mas ele não cometeu nenhum pecado, nem foi achado dolo na sua boca. O próprio Pilatos atesta-o com as palavras: não acho nele crime algum digno de morte, pois ele é o esplendor da luz eterna, é o espelho sem mácula da majestade de Deus e a imagem de sua bondade, como se diz no livro da sabedoria. Considera mais perfeitamente quão dolorosa foi a morte de teu dileto esposo Jesus Cristo. Quanto mais geral, tanto mais acerba a pena. Cristo, porém, o teu esposo, sofreu em todo o seu corpo, assim que nem o menor membro houve que não tivesse tido um tormento especial, nem a menor parte do corpo que não tivesse sentido amarga dor. Pois, desde a planta dos pés até o cimo da cabeça, não houve nele partição. Por isso exclamou transido de dor: ó vós, todos que passais pelo caminho, atendei e vede se há dor semelhante à minha dor. Na verdade, Senhor Jesus Cristo, jamais houve uma dor semelhante à tua dor. Tanta foi a efusão do teu sangue que com ele foi coberto todo o seu corpo. Ó bom Jesus, ó docíssimo Senhor, não uma gota, mas uma onda de sangue se derramou largamente das 5 partes de teu corpo, de tuas mãos e pés na crucificação, da cabeça na coroação de espinhos, de todo o corpo na flagelação, do próprio coração na abertura do lado. Seria de admirar se tivesse ficado sangue algum em vós. Dize, meu amado Senhor, dize por que quisestes derramar tanto sangue de teu corpo quando uma gota única do teu santíssimo sangue bastaria para a redenção de todo o mundo? Sei, Senhor, sei na verdade, que não o fizeste por outro motivo, senão para mostrar com quanto afeto me amas. Que, pois, darei ao Senhor por tudo quanto me concebeu? Certamente, Senhor, enquanto viver, lembrar-me-ei dos seus trabalhos que sustentastes pregando, das tuas fadigas andando, das tuas vigílias orando, das tuas lágrimas compadecendo-te, das tuas dores, insultos, cuspidos, bofetadas, baldões, cravos e chagas,
De outra forma, de mim se exigiria o sangue do justo que foi derramado sobre a terra. Quem, pois, dará água à minha cabeça e uma fonte de lágrimas aos meus olhos, para poder chorar dia e noite a morte de meu Senhor Jesus, que sofreu não por seus, mas por meus pecados? Foi ferido por causa das nossas iniquidades, foi quebrantado por nossos crimes, como diz Isaías, o profeta. Por último, considera e atentamente pondera que a morte e paixão de Cristo foi diuturníssima. Desde o primeiro dia da sua vida até o último, do nascimento até a morte, esteve continuamente em sofrimentos e dores, como ele mesmo atesta pelo profeta, dizendo: Sou pobre e vivo em trabalhos desde a minha juventude, e em outro lugar fui flagelado todo dia, isto é, todo o tempo da minha vida. Considera ainda de outra maneira como foi morosa a paixão de Cristo. Ele foi suspenso para que o tormento durasse mais tempo, para que a dor tão cedo não findasse, para que a morte não protraísse e deste modo ele fosse mais cruciado e atormentado. De tudo quanto foi dito, podes deduzir, ó Virgem de Cristo, ó serva de Deus, quão vergonhosa, quão dolorosa, quão universal, quão morosa foram a morte e a paixão de teu amado esposo Jesus Cristo. E tudo isso suportou para te inflamar no seu amor, para por tudo isso o amares de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente. Poderia haver maior benevolência do que tomar o Senhor para salvar o servo à forma de servo? Poderia o homem ser mais eficazmente instruído sobre a sua salvação do que pelo exemplo de ele sofrer a morte pela justiça e para obedecer à vontade de Deus? Que coisa, porém, estimula mais o homem ao amor de Deus do que toda essa benignidade, em virtude da qual o Filho de Deus pôs a sua alma por nós, que estávamos sem merecimentos, até com muitos deméritos? Tanta bondade se manifesta nisto, que não é possível imaginar coisa mais benigna, mais amável. Esta bondade é tanto maior quanto mais graves e vergonhosos foram os sofrimentos que por nós suportou. Pois Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos deu todas as coisas com ele? Com isso nos convida a amá-lo e a imitar o amado. Portanto, ai daqueles que são ingratos pelos benefícios de tão grande bondade. Ai daqueles cujas almas a morte de Cristo não produz efeito algum. Vê, diz São Bernardo, a cabeça de Cristo para te oscular, os braços estendidos para te abraçar, as mãos transpassadas para te conceder suas dádivas, o lado aberto para te amar, todo o seu corpo estendido para todo te oferecer. Ai também daqueles que com seus pecados crucificam de novo ao Filho de Deus em si mesmos, e sobre a dor de suas chagas acrescentam nova dor. Mas, em terceiro lugar, ai daqueles cujo coração não se enternece a chorar, não se deixa provocar a retribuir o amor, não se deixa inflamar a virtude de boas obras pelo derramamento de tanto sangue e pela imensa grandeza do preço de resgate que por eles foi pago. Estes, na verdade, são inimigos da cruz de Cristo e ultrajam mais a Cristo, o Filho de Deus sentado hoje à direita de Deus Pai, do que os judeus lhe fizeram quando dempenduraram no patíbulo da cruz. Destes o Senhor se queixa com as palavras de São Bernardo. Vê, homem, quanto por ti sofro. Vê se há uma dor como a que me atormenta. Clamo a ti, que por ti morro. Vê os tormentos que me infligem. Vê os cravos com que sou transpassado. Embora seja grande a dor externa, contudo maior é o sentimento íntimo quando te vejo tão ingrato. Guarda-te, pois, madre, que não sejas ingrata por tão grande benefício, que não sejas indiferente a tão grande preço que por ti foi dado, mas coloca Jesus Cristo crucificado como um selo sobre o teu coração, para que como um sinete na cera mole imprima a Jesus, teu esposo, no teu coração, e digas como um profeta: o meu coração se tornou como cera que se derrete. Coloca-o também como um selo sobre o teu braço, para que jamais deixes de fazer o bem. Jamais te fatigues no trabalho pelo nome do Senhor Jesus. E se tiveres feito tudo, começa tudo de novo, como se nada tivesse feito. Mas, se alguma vez te sobrevier alguma coisa triste e difícil, algum aborrecimento ou amargura, ou se sentires de sabor em fazer alguma boa obra, recorre imediatamente a Jesus crucificado e dependurado na cruz. Aí, contempla a coroa de espinhos, os cravos férreos, a lança do lado. Aí contempla as chagas das mãos e pés, da cabeça,
do lado e de todo o corpo, recordando quanto te amou, quem tanto por ti sofreu, tanto por ti suportou. Acredita-me, com tal aspecto acharás logo alegre o que é triste, leve o que é difícil, amável o que é tedioso, doce e suave o que é áspero, a ponto de, como o santo Jó, começares a dizer: as coisas que antes não queria tocar a minha alma, agora pela aflição são o meu sustento. Como se dissesse as coisas que antes não tinham sabor, agora se tornaram doces e deliciosas por causa da angústia da paixão de Cristo, que tenho diante dos meus olhos. Lê-se que alguém, tendo entrado numa ordem, tornou-se muito impaciente por causa da aspereza na comida e dos outros exercícios de disciplina religiosa. E como um dia se sentisse aborrecido demais, ajoelhou-se diante da imagem do crucifixo e começou a queixar-se com muitas lágrimas das intoleráveis privações e fadigas na ordem, da insipidez da comida, do pão e da bebida. Eis que de repente começa a emanar sangue do lado da imagem. E como ele, chorando amargamente, continuasse a fazer as suas queixas, houve uma voz da imagem de Cristo, dizendo-lhe que todas as vezes que experimentasse alguma aspereza na comida, intingisse em espírito tudo no sangue de Cristo e tornar-se-iam saborosas. Então, pessoal, aqui nós acabamos o 6º capítulo da Vida Perfeita de São Boaventura. E para o próximo capítulo nós vamos falar sobre o perfeito amor de Jesus Cristo. Até mais.